Eu gostaria de convidar, então, antes das respostas dos nossos convidados aqui, porque todas elas foram dirigidas praticamente a duas autoridades aqui. Mas, antes disso, eu preciso convidar, para fazer uso da palavra, o representante do Ministério da Integração Nacional, doutor Cristiano Egnaldo Zinato, coordenador-geral da Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional, que espero diga, o ministro autorizou a liberação dos 60 milhões de reais. Infelizmente, boa tarde para todos. Infelizmente, senadora, e principalmente aos produtores e a sociedade da região aqui do entorno de Juazeiro e Petrolina, não tem essa boa notícia para dar, tá certo? Não quer dizer que ela não vai acontecer, tá? Eu não tenho essa prerrogativa, o dinheiro não sai fácil assim, né? É muito importante a mobilização da classe política, é muito importante a mobilização de que é principalmente mais atingido, que é o pessoal que está sentindo a realidade. Eu me sinto bastante à vontade para chegar e conversar com vocês. Estava com o Eduardo Salles, que foi colega meu de faculdade. Estou do lado de dois ex-chefes meus, o ministro Fernando Bezerra, pelo Ministério da Integração, o Vicente, lá na época que ainda estava pelo Ministério do Meio Ambiente. E tenho um conterrâneo aqui, que tem um lote no Nilo Coelho. Então, já vim aqui várias vezes, a gente sente de fato a dificuldade. O que a gente pode dizer é o seguinte: nesse momento de crise, crise hídrica, que pode descambar numa crise econômica muito complicada para a região, que é o momento da gente pensar no planejamento. Os projetos, a boa parte dos projetos foram concebidos lá atrás, tinha uma outra forma, outra realidade. A gente tem que buscar hoje melhorar a gestão dos projetos de irrigação, pensar em novas modalidades de investimento público em projetos de irrigação, que tem um custo mais baixo, que tem infraestrutura menos inflada, menor, para que a manutenção seja mais barata e que cada produtor possa tomar decisão, fazer gestão do seu próprio projeto de irrigação, que seja individual, que seja coletivo com os projetos públicos de irrigação. E o mecanismo, o meio, o senador Fernando Bezerra falou, o Elmo, diretor-presidente da Codevas, falou, a política de irrigação ela está trazendo uma série de inovações. Então, nós estivemos aqui há cerca de 4 meses atrás, conversando com bastante produtores ligados aos distritos de irrigação, assim como tivemos também conversando com os DENOCs, que passam por uma situação bastante parecida, de ouvir as contribuições, de tentar refletir dentro da regulamentação da Política Nacional de Irrigação, para trazer soluções para os problemas ou diminuir essa complexidade dos problemas que a gente tem hoje aqui. A política de irrigação, além da questão de melhorar a gestão, nós devemos buscar, papel da Secretaria, em articulação com outras políticas públicas, com apoio do Congresso, com apoio dos outros órgãos públicos que atuam em políticas afins, de melhorar não só a questão da reservação da água, que é fundamental, reservar no solo, através da conservação da bacia como um todo, desde as primeiras nascentes em Minas, no Distrito Federal, em Goiás, reservar tanto no solo como na superfície. Vicente falou várias vezes aqui, em outras ocasiões ele tem falado, é importante fazer a reservação. Dentro da política de irrigação tem a possibilidade, e também no Código Florestal, de definir a reservação de água como de utilidade pública e interesse social. Então, se a partir desde o início da bacia, desde as primeiras nascentes, a gente começar a reservar essa água, no período de excesso, na época da chuva, para que ela seja liberada progressivamente ao longo do ano, com certeza a situação não ficará, num futuro que a gente espera que seja o mais próximo possível, crítica como está tendendo a ficar agora, dessa forma, independente dessa obra emergencial ser feita mais imediatamente ou mais posteriormente. E, por outro lado, também, outras questões que são bastante afetas à agricultura irrigada, como a questão do crédito, seguro rural, assistência técnica, a gente está buscando, independente de estar previsto em lei, trabalhar, o Ministério da Integração se envolver, se relacionar com outros ministérios, como da Agricultura, do Meio Ambiente, para conseguir trazer essas novas possibilidades, essa nova política, essa forma diferente de fazer gestão dos projetos de irrigação, tá certo? Então, é o que a gente tinha que falar. Muito obrigada, meu caro Cristiano Zinato, que é o coordenador geral da Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional. E, desta forma, eu queria também agradecer muito
a presença aqui do José Marinho Mendes, que é o chefe da Unidade de Vigilância Agropecuária, a Uvagro de Petrolina, e também o representante regional do Banco do Brasil, aqui em Petrolina, o Juraci de Albuquerque Nobre, e o Luciano Jani Ximenes, que é gerente executivo da Célula de Estudos e Pesquisas do ETN, e também a representação, no caso do BNB, que como não se trata, estamos discutindo aqui basicamente irrigação, então esses temas relacionados a crédito e à vigilância sanitária ficam para uma outra discussão, numa outra oportunidade. Agora a emergência, a urgência é água. Então, por isso, concentramos aqui. Queria, antes de passar a palavra, dizer que tudo isso aqui são perguntas que estão nos acompanhando nesta audiência pública. E vou fazer apenas algumas para juntar já as respostas que vão fazer. Aqui, Fernando Félix Guimarães, do Distrito Federal. Por que motivo essa audiência só está citando a crise hídrica da fruticultura irrigada em Petrolina, Bahia e Alagoas? Porque estão excluindo os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Veja só como já estão nos cobrando, porque aqui é uma questão, eu penso, extremamente aguda, que se estende às outras regiões. Também aqui de Belo Horizonte, sugiro que, para evitar a crise hídrica se agrave, os governos, junto aos cidadãos, façam um reflorestamento ao redor do Rio São Francisco, pois assim a natureza será cuidada e, consequentemente, os problemas da crise hídrica será contemplado. Agradeço também aí a pergunta que veio lá de Minas Gerais, da Maria Lídia Mazileiro. Marco Túlio Leite de Souza, do Distrito Federal. Está faltando soluções individualizadas para cada região, com reservatórios por distritos, uma boa distribuição e retratamento da água, além de escoamento fluvial inteligente. Maria Lídia, também de Minas Gerais. Sugiro que, para evitar que a crise se agrave, o que ela já tinha feito, me deram 2 vezes a mesma pergunta aqui. Vem de Carlos Henrique Gomes Santiago, Juazeiro, Bahia. Acredito que o processo de transposição do São Francisco deveria ser acelerado, uma vez que os moradores das regiões alvo dessa transposição melhorarão sua qualidade de vida e o âmbito econômico se desenvolverá. Luiz Oliveira dos Passos Lima, Casa Nova, Bahia. Pergunto, quando as barragens de Sobradinho enchem, os municípios que estão por perto são contemplados com água? Hugo Barroso Rocha, Barreirinhas, Maranhão. Agradeço aos parlamentares por debaterem soluções para a crise hídrica da fruticultura irrigada na região do Vale do São Francisco. Acredito que depois desse debate, as famílias que dependem do agronegócio terão esperança de um futuro econômico bem melhor que o atual. Aproveito a ocasião para sugerir que avaliem a possibilidade de criar políticas públicas com o propósito de combater novas crises em outros estados brasileiros, como o Maranhão. Veja só que bela mensagem a gente recebe aqui. Oliva Rodrigues da Silva, Bahia. Moro no município de Sobradinho, Bahia, e percebo que os trabalhadores das associações de agricultores sofrem com a distância entre os rios e seus locais de trabalho. Sugiro a construção de canais de aproximação entre os rios e os agricultores. Aí é um pouco mais complexo isso, meu caro Bolivar. Ivanir Rocha, Monqueiro, São Paulo. Parabenizo a Comissão de Agricultura pela iniciativa de promover esse encontro em Pernambuco junto aos produtores do Vale, ela falou aqui do Vale do Jequitinhonha, aqui o Vale do São Francisco, que fornecem frutas para o Brasil inteiro. Olivar Rodrigues da Silva, de Sobrazinho também, aqui já veio a pergunta. São Miguel dos Campos, Alagoas. Ismael Bernardo da Silva, por que não são executadas medidas na transposição do São Francisco para amenizar o problema do agricultor que sofre com a seca no Nordeste? Vanderlei Germano de Oliveira, Limeira, São Paulo. Acredito que deve haver mais critério para a otimização do uso da água em todas as áreas agrícolas, pois além de ser usada para irrigação na agricultura, ela também é usada para a geração de energia elétrica. Com isso, afirmo que o desafio é saber administrar essa situação. De novo, o de Sobradinho está repetido. José Romero Lopes, de Juazeiro, Bahia. Solicito que o Rio São Francisco seja revitalizado, pois esgotos de Juazeiro e Petrolina são jogados nesse rio sem receber o devido tratamento. Aqui foi também abordado um pouco essa questão. Piraí, Rio de Janeiro. Um dos maiores, talvez o maior problema do Rio São Francisco é o descuido com as matas ciliares, pois esse descuido está
colaborando com a crise hídrica do Vale do São Francisco, já que essa falta de recuperação das matas ciliares ocasiona o assoreamento, e este mesmo problema acontece no Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Severino Claudino de Oliveira Filho, de Camaragibe, Pernambuco. Parabenizo a comissão e os senadores pela audiência pública, pelo empenho em discutir a crise hídrica da fruticultura irrigada da região do Vale do São Francisco. É fundamental a resolução dessa adversidade para o desenvolvimento da área. E a Mauri Oliveira Lima, também da Bahia, a transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco é a solução para tirar este último do colapso em que se encontra atualmente. Vejam que todas as pessoas, todas que ligaram, eu agradeço imensamente, e eu queria agora, então, passar ao doutor Vicente para as respostas, e depois ao doutor Elmo também, que foi aqui muitas vezes referido. Muito obrigado. Só registrar a enorme preocupação com a questão da gestão de água, que várias pessoas mencionaram. Registrar também uma questão que muitas vezes a gente não tem essa informação, de que o Brasil, exceto pelos reservatórios do setor elétrico, por esse volume de água acumulada no setor elétrico, tem um baixíssimo nível de reservação de água para uso múltiplo. Se tirar da conta o quanto tem de água no setor elétrico, o Brasil vai para padrão quase que africano. Então, nós precisamos retomar a discussão na sociedade sobre o aumento da reservação de água para uso múltiplo. Claro que tem impacto, mas tem que retomar a discussão para que a sociedade possa opinar de maneira mais clara. Do que me foi perguntado diretamente, a questão da emergência, não é a Agência Nacional de Águas quem o faz, as providências estão sendo tomadas. Foi feita uma fala muito correta a respeito da questão de como é que nós vamos estar em setembro, porque se não houver uma previsão até setembro, as consequências, principalmente em relação ao emprego, podem acontecer agora. O que a gente tem de simulação é favorável de que nós conseguimos chegar até o próximo período seco, até o próximo período chuvoso, no final do ano, desde que as medidas combinadas, as medidas de aumento de reservação em Três Marias e a redução em Sobradinho sejam tomadas. Com isso, mesmo que nós tivéssemos a repetição do ano de 2014, que é o pior ano da série histórica, mesmo que com 2014, se nós conseguirmos tomar essas medidas rapidamente, a previsão, a simulação é de que o reservatório chega a 8,5% no final de dezembro, portanto, com condições de oferecer a garantia necessária para que a produção continue em ritmo normal aqui na região, pelo menos, mesmo com muita tensão, mas que a gente consiga manter a produção que é tão importante. E com relação ao Luiz, do Comitê de Bacia, também levantar essa preocupação, Luiz. Agora, o comitê tem que ter também uma certa solidariedade com o problema, porque às vezes o comitê discute uma bandeira e não interage tão diretamente com o problema concreto. Por exemplo, a redução em Sobradinho de 1.300 para 1.100 nunca contou com o apoio direto do comitê, coisa que nós gostaríamos que tivesse. Nós sempre fizemos a discussão chamando o comitê, o Anivaldo sempre esteve conosco. Três Marias também, nós conseguimos a redução de Três Marias, mas sem o apoio. O comitê foi solidário, mas não apoiou formalmente essa medida, não se envolveu nessa medida. Eu queria fazer um convite aqui. É claro que a decisão que será tomada com a presença do comitê, mas que você nos ajude também a convencer os membros do comitê que é necessário fazer essa redução. Agora passo a palavra ao doutor Elmo, estamos indo para a finalização da audiência, eu quero ouvir ainda a conclusão política do senador Fernando Bezerra. Com a palavra, doutor Elmo. Obrigado, senadora. Eu anotei aqui 4 perguntas, vou ser bem objetivo, para não tomar tempo, com relação à questão da água bruta, nos projetos de irrigação, que não é só aqui no Nilo Coelho. Bom, primeiro que é preciso lembrar que esses projetos que foram implantados há cerca de 20, 30 anos atrás, eles foram projetados com as chamadas agrovilas. Essas agrovilas, no início, aqui, por exemplo, no Nilo Coelho, eu não tenho aqui o número preciso, mas eu acredito que ela não foi projetada para ter mais do que, talvez, 10, 15 mil habitantes, naquela época. Hoje está com 60 mil habitantes. Então, é maior do que muitas cidades. O que é que a gente fez? A Codevasf, ela ainda na gestão do então ministro Fernando Bezerra, nós providenciamos elaborar
um plano diretor. Esse plano diretor foi contratado, feito inclusive pelo Banco Mundial, e nós entregamos esse plano diretor ao município de Petrolina e estamos dialogando com o município no sentido de passar essas agrovilas, que hoje são verdadeiras cidades urbanas, né, áreas urbanas, para o município. E o município poder aí buscar recursos, financiamento para prover essas vilas de saneamento, de água tratada, segurança e tudo aquilo que é necessário. Portanto, é um problema que realmente cresceu além daquilo que a gente projetou e imaginava. A questão dos kits de irrigação, que a nossa amiga também perguntou no início, e dos investimentos na modernização da parcela, eu disse, a lei de irrigação nos proíbe de aportar recursos e investir na parcela, no lote. Portanto, a gente apoia a colaboração de projetos e o governo federal tem oferecido aí financiamentos, a exemplo do FNE, com juros bem baixos, e de forma que a gente tem como fazer alguma coisa para incentivar, mas não podemos investir na parcela. A outra pergunta que foi feita com relação à implicação do abastecimento humano dentro de projetos de irrigação, ou seja, se faltar água para o projeto de irrigação, também vai afetar o sistema de abastecimento de água. Este é um problema que também a gente entende que vai aí requerer da própria Agência Nacional de Águas, que regula a questão do uso da água, no sentido de que a própria lei diz que o uso para o abastecimento humano ele é prioritário. Mas, sendo bastante transparente, basta comparar. Aqui no Nilo Coelho, você tem uma vazão média aí, se fosse falar em 24 horas, de 14, 15 metros cúbicos por segundo, contra 100 litros por segundo para abastecimento humano. Então, o abastecimento humano, em relação ao volume utilizado aqui para a irrigação, ele é muito baixo, o que não justifica retirar, que fosse ainda 1 litro. Eu estou apenas explicando. E com relação à assistência técnica, essa é uma definição e é uma atitude de política de governo. Nós temos como prática a Codevasf de fazer assistência técnica em projetos que a gente implanta e em algumas situações como condicionante ambiental, social, no caso do Baixo e da própria Itaparica. De forma que a política de fazer assistência técnica em projetos de irrigação já implantados é uma política que tem que ser amadurecida, discutida, e o governo precisa aportar recursos. A Codevasf ela é uma empresa de execução. A gente não se esquiva, a gente não coloca nenhuma dificuldade em prover recursos. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil do ponto de vista de ajuste fiscal, econômico, e isto está impactando nos nossos pagamentos. Não temos aqui que esconder que estamos com um passivo da ordem de 1, 2, 3 meses em algumas situações, e, portanto, estamos envidando esforços junto ao Ministério da Integração, junto ao Ministério do Planejamento e Fazenda, para que a gente possa pagar e honrar os nossos compromissos, para que não haja demissão e para que as empresas continuem fazendo os trabalhos de assistência técnica, de apoio aos irrigantes. É o nosso dever, mas, infelizmente, nós temos uma dependência financeira do Ministério, do Tesouro e do Planejamento, e vocês estão acompanhando, estamos vivendo um momento difícil, um momento de ajuste, um momento de dificuldades financeiras, e que, portanto, a gente espera que isso venha a se resolver. E, por último, Itaparica, senadora, foi muito aqui colocado, o Mozart também pode falar, o projeto de irrigação Itaparica, que são basicamente 10 projetos em Pernambuco e na Bahia, e que estão sendo afetados nesse momento, inclusive com problema de energia elétrica e assistência técnica e apoio, está em fase de maturação, de transição. Esses projetos, originalmente, eram projetos que foram construídos pela Chesf. A Codevasf, até dezembro de 2014, recebia, através de convênio, recursos da Chesf para dar assistência técnica e fazer o apoio. Nunca pagamos energia elétrica. Durante todo esse tempo, a energia elétrica era paga pela Chesf, e recebemos uma determinação de que esta atividade deverá ser passada para a Codevasf, e nós estamos negociando com o Tesouro, com a Fazenda, com o Planejamento, o repasse dos recursos. Portanto, a gente recebendo os recursos, a gente vai pagar todas as despesas e vamos continuar fazendo a operação e manutenção que a Chesf fazia
através do convênio, agora diretamente com a Codevasf. A Chesf está saindo do processo, a Codevasf está entrando, mas a gente precisa do recurso. É isso que a gente está fazendo, está cobrando e esperamos receber o mais rápido possível. Muito obrigado, doutor Elmo. E agora eu passo a palavra ao senador Fernando Bezerra, porque temos depois o encerramento formal da nossa audiência pública, e penso que ele poderá, com a competência e habilidade e a experiência, porque comandou o Ministério da Integração Nacional, foi prefeito várias vezes de Petrolina, conhece, como tantos dos senhores aqui, das autoridades que falaram, com muita profundidade os temas tratados aqui. E o senador, evidentemente, já deu encaminhamento político e agora, a partir desta audiência, terá o apoio de toda a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado no encaminhamento das propostas que aqui foram apresentadas por todos os senhores. Então, com a palavra, o senador Fernando Bezerra, para a conclusão desse trabalho antes do encerramento formal da audiência. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu queria dizer da minha alegria, da minha satisfação pela realização dessa audiência. E acho que ela foi exitosa nos seus objetivos. Primeiro, em relação à iniciativa que a gente tem que cuidar para se tornar uma realidade daqui até o final de abril. Qual é essa iniciativa? A decisão do IBAMA e da ANA. Eu tive em audiência com o doutor Volney, que é o presidente do IBAMA, na semana passada. Essa audiência foi articulada pela ministra Isabela Teixeira e pelo presidente da ANA, doutor Vicente Andreu. Nessa audiência, ele me solicitou que, durante esse evento, que a gente pudesse manifestar de forma concreta o apoio das diversas entidades envolvidas na questão em relação à solicitação da Chesf e da ONS, para que não pareça que a redução da vazão só interessa ao setor elétrico. Então, acabei de receber, senadora Ana Amélia, 15 ofícios de diversas prefeituras da Bahia e de Pernambuco, 16, e de associações de produtores de irrigantes, que eu levarei pessoalmente ao presidente do IBAMA na próxima segunda-feira. E, com isso, nós estaremos cumprindo uma das demandas do IBAMA, que é demonstrar que esse é um interesse coletivo, é do setor elétrico, é do setor de irrigação, é do setor público, é de interesse dos trabalhadores rurais, do comércio, enfim, é de interesse de todo esse arranjo produtivo que foi construído aqui no Submédio São Francisco ao longo dos últimos 50 anos. Então, acho que esse é um primeiro objetivo alcançado nessa audiência. O segundo objetivo, que eu acho que a gente sai daqui muito, muito fortalecido. Vou repetir, a gente sai daqui com o apoio do presidente da ANA, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, assim que a manifestação do IBAMA chegar à ANA, nós temos a garantia do doutor Vicente de que a autorização para diminuir a vazão de Sobradinho será dada em 24 horas. Terceiro ponto importante. A Codevasf fez seu dever de casa. A Codevasf sabe de quanto precisa, como precisa e em quanto tempo vai fazer as obras emergenciais que serão demandadas em função da situação que nós estamos enfrentando. A Codevasf precisa de 120 milhões, 60 milhões para atender o suprimento de água do projeto senador Nilo Coelho e Maria Tereza, e outros 60 para atender 18 outros perímetros de irrigação, de Minas até a Lagoa Sergipe. Então, essa demanda, doutor Elmo vai entregar ao ministro Gilberto Occhi, vai mandar uma cópia para a senadora Ana Amélia e para mim, e na segunda-feira à tarde
eu vou estar com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadantes, para dizer que essa foi uma construção da audiência pública realizada em Petrolina. Eu tenho certeza que os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo um ano de muita dificuldade para o governo federal. Nós estamos promovendo um ajuste fiscal de grande dimensão. Só para os senhores terem uma ideia, o contingenciamento no orçamento federal de 2015 será de 80 a 100 bilhões de reais. Portanto, o dinheiro não está fácil. Aqui, muitas outras demandas foram colocadas. Mas eu acho que a gente tem que atuar com 2 horizontes temporais. Primeiro, vamos cuidar do que é urgente. Urgente é não faltar água. Essa é a questão mais urgente. Essa é a questão mais urgente. E para enfrentar a questão da água, a gente pode utilizar os recursos da Defesa Civil Nacional, que são recursos não contingenciados, que são recursos que são disponibilizados ao Ministério da Integração por decisão da Presidência da República. Então, nosso pleito será construído para que a Presidenta possa suplementar o Ministério da Integração Nacional com os 120 milhões de reais para a Defesa Civil Nacional, que serão destacados para a Codevasf, para que a Codevasf possa fazer as obras de emergência, para que não entre em colapso nenhum perímetro de irrigação da Codevasf. Esse, portanto, é o nosso terceiro encaminhamento. As outras demandas, OIM, assistência técnica, modernização dos sistemas de irrigação, que foram aqui reclamados, essa é uma luta que a gente vai travar após a votação do ajuste fiscal no Congresso Nacional. O governo federal tem que ter previsibilidade do que é que vai ser esse ano fiscal para o governo. E eu acredito que o Congresso Nacional deverá votar as medidas de ajuste fiscal até 15 de maio. Então, até 15 de maio, vamos resolver o problema da água. Depois de 15 de maio, vamos concentrar os nossos esforços para enfrentar os outros problemas que foram aqui colocados. E para encerrar, aqui foram feitas colocações muito pertinentes, legítimas, justas, em relação a questões de mais médio e longo prazo, questões estruturais, que todas elas poderiam ser traduzidas na fala do representante do Comitê de Bacias do São Francisco, de Luiz Dourado. Então, eu quero dizer a Luiz que eu hoje presido a Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional. E este ano que nós vamos participar da COP21 lá em Paris, que vai construir um novo instrumento que vai substituir o protocolo de Quioto. A posição brasileira está sendo construída para ficar concluída até final de junho. Nós estamos iniciando um grande debate na comissão a partir da próxima quarta-feira, para que a gente possa construir a posição brasileira, mas tendo como um dos eixos principais a questão hídrica, a questão das nossas bacias, a questão da gestão da água, a questão da preservação das nossas nascentes, a preservação das nossas matas ciliares. Então, essas são questões mais estruturais. E, mais uma vez, quem está sendo parceiro do Congresso Nacional é a Agência Nacional de Águas. O Dr. Vicente Andreu vai ser um dos palestrantes que vai abrir esses painéis de debates que nós vamos realizar entre o mês de abril e até o mês de outubro, porque a delegação brasileira do governo federal, do Congresso Nacional, estará lá em Paris para poder defendermos a construção de uma política de desenvolvimento sustentável que possa, de fato, legar às próximas gerações a preservação do meio ambiente e a preservação da natureza. Portanto, minha cara amiga, senadora Ana Amélia, eu ficava pensando assim, como é que uma gaúcha que recebeu da minha parte uma demanda para tratar com tanta prioridade e com tanta urgência,
essa questão do fornecimento de água do São Francisco, de Petrolina e de Juazeiro. Como é que ela decidiu tão rápido para realizar essa audiência pública? Eu fiquei, de fato, intrigado. Mas hoje de manhã, tomando café com ela aqui no hotel que ela ficou hospedada, ela virou para mim e disse: Fernando, contar um pouquinho da minha história. Eu cheguei em Brasília como repórter da RBS, que é uma grande televisão do Rio Grande do Sul, em 1979. Em 1979, eu conheci seu tio, o senador Nilo Coelho, de quem me tornei amiga dele. E ele era muito amigo do meu então marido, Otávio Cardoso, que era político do Rio Grande do Sul. Quando você me falou da urgência da audiência pública, eu me lembrava de Nilo Coelho trazendo frutas para todos os membros do Congresso Nacional e para os jornalistas que cobriam o Senado Federal. E aquilo me trouxe uma emoção nova de poder voltar a Petrolina, visitar a região do Submédio São Francisco e ver a luta dele, que hoje você dá sequência, e a sequência de muitos outros que sonharam com esse arranjo produtivo aqui no Nordeste brasileiro. Portanto, Ana Amélia, obrigado de coração. Você é uma amiga. Obrigado pela força que só pode vir mesmo de uma mulher forte como ela, e a força que só os gaúchos têm. Dizem que os pernambucanos são os gaúchos a pé, né? Na realidade, a gente não sabe montar tão bem como os gaúchos, a gente não sabe campear, mas a gente sabe lutar. As grandes revoluções do Brasil vieram do Rio Grande do Sul e do Pernambuco. Muito obrigado. Essa é uma das razões fortes que me trouxeram aqui. Mas a maior é a responsabilidade que o nosso mandato nos dá de tratar não apenas da defesa dos interesses dos nossos estados. Os senadores são os defensores dos interesses do estado. Por isso, são 3 para cada estado. Não importa o tamanho, se pequeno, médio ou grande, se rico, mediano ou pobre. Os estados são tratados igualmente na Casa da República, a Casa da Federação. A Câmara Federal é a Casa do Povo. Ela elege os seus representantes proporcionalmente à população de cada estado. Mas a responsabilidade maior é que nós estamos lá com o mesmo objetivo: fazer o bem com muita responsabilidade, com muita ética. E essa é uma das afinidades que me une à admiração pelo senador Fernando Bezerra. E o que aproxima também 2 estados com uma história muito parecida, Pernambuco e o Rio Grande do Sul, estados que defenderam a sua fronteira pela integração nacional. Então, é com muita honra que não só entendi as razões da emergência de vir fazer a segunda audiência pública aqui em Petrolina, porque, como disse, e não me esquecerei jamais, o doutor Vicente Andreu, é a primeira vez que ele participa de uma audiência pública falando diretamente com os produtores. E fico feliz, doutor Vicente, de que a Comissão de Agricultura do Senado tenha, de alguma maneira, contribuído para esse diálogo direto, porque falar nos olhos das pessoas, entender os seus problemas localmente, é muito diferente do que ouvir dizer, do que ouvir falar. E por isso que eu vim aqui trazer a Comissão de Agricultura. Muito obrigada, Fernando, pela oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente, o dilema que a seca representa para esta região tão corajosa, tão combativa, de gaúchos que vieram aqui, os meus conterrâneos, e que aqui também fizeram a vida, integraram-se às famílias pernambucanas. É uma alegria muito grande estar também num estado que é tão próximo da Bahia, é irmão, atravessado apenas por esse rio maravilhoso, que eu quero conhecer um dia um pouco mais, que é o Rio São Francisco, o famoso, cantado em prosa e verso, o velho Chico. Velho e sempre novo, e que nós precisamos cuidar cada vez mais, não só do São Francisco, precisamos cuidar de todos os rios, de todas as fontes, de todas as formas de preservação da água. O doutor Vicente Andreu nos deu aqui uma lição.
A água tem que ser vista pelas suas múltiplas utilidades. Não é só pelo problema da irrigação, é o consumo urbano, é o consumo industrial, é o consumo na agricultura também, mas visto sem preconceitos, sem criminalização. A água é de todos nós, e todos nós, a pessoa que vive na cidade, a pessoa que vive no campo tem a mesma responsabilidade de preservar este bem que é finito, e ele vai durar enquanto nós cuidarmos dele. Então, esta é a nossa responsabilidade. Eu queria renovar os agradecimentos a todos os nossos convidados, ao secretário da Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, Newton Mota, ao doutor Vicente Andreu, renovado agradecimento, presidente da ANA, ao doutor Elmo Vaz Bastos de Matos, presidente da Codevasf, ao doutor Cristiano Zinato, coordenador-geral de irrigação do Ministério da Integração Nacional, José Marinho Mendes, da Unidade de Vigilância Agropecuária de Petrolina, deputado Miguel Coelho, aqui presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural da Assembleia, que faz um trabalho importante para integrar as assembleias legislativas de toda a região Nordeste em defesa dos interesses do Nordeste no projeto Fórum União pelo Nordeste. Newton Matsumoto, secretário executivo de Ciência e Tecnologia do município de Petrolina, Juraci de Albuquerque Nobre, superintendente regional do Banco do Brasil em Petrolina, Luciano Ximenes, gerente executivo da Célula de Estudos e Pesquisas do ETN, Dr. Ivan Pinto da Costa, assessor da Comissão Nacional de Fruticultura da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, nosso prefeito de Juazeiro, Isaac Cavalcante de Carvalho, Dr. Mozart Arnaud, diretor de operações da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, deputado Eduardo Salles, Zó, nosso do PCdoB, deputado estadual da Bahia, que esteve conosco até agora, os deputados federais Gonzaga Patriota e Adalberto Cavalcante, e queria agradecer também a todos as autoridades, os prefeitos municipais que aqui ocorreram, aos vereadores, aos secretários municipais, aos produtores rurais, agricultura familiar, a pequenos agricultores, trabalhadores na agricultura, empreendedores rurais, produtores da fruticultura, todas as agências do setor público. Agradecer também, quero que levem ao ministro da Integração, Gilberto Ock, o agradecimento da Comissão de Agricultura. Mas, por último, um agradecimento muito, muito especial à oportunidade que o senador Fernando Bezerra, meu colega no Senado Federal, me dá por trazer a discussão e esse debate importante aqui. Tenho certeza que nós, juntos, vamos conseguir um resultado apreciável que atenda aos interesses dos senhores. E, finalmente, um agradecimento ao presidente do Senado Federal, que conseguiu a liberação de uma equipe da TV Senado para estar aqui nesta tarde, para poder transmitir. O senador Renan Calheiros, a Virgínia Galves, que é a nossa titular da Secretaria de Comunicação do Senado Federal. Muito obrigada, Virgínia. A Júnia Mello, que é a nossa diretora da TV Senado, ao Ivan Godoy, diretor da Rádio Senado, ao nosso repórter que está aqui conosco, ao Luiz Oliveira, obrigada pelo apoio, ao Dirceu Vieira Machado, diretor da Secretaria de Comissão do Senado, e ao Marcelo Varela, que é secretário executivo da Comissão de Agricultura do Senado Federal, e ao Marco Aurélio Ferreira, meu chefe de gabinete, que fiz questão que estivesse aqui presente para acompanhar e ver que nós temos compromisso também, não apenas com os interesses do Rio Grande, mas com os interesses do país, em especial desse estado tão amigo do Rio Grande, que é o estado de Pernambuco. Dou por encerrada a presente sessão, informando também aos senhores que no próximo sexta-feira estaremos em Itabuna e Ilhéus, na Bahia, para discutir os problemas do cacau. Muito obrigada a todos e obrigado.